Este é o canal Caminhos do Pensamento e meu nome é Rafael. O filósofo alemão Hegel dizia que a realidade se move por contradições. Eu já tratei dele em alguns vídeos que eu vou deixar indicados ali nos comentários. Mas o fato é que esse ensino de Hegel gerou uma grande confusão nas gerações seguintes, nas outras filosofias que foram sendo influenciadas pelo pensamento dele. Porque a contradição sempre foi vista como a supressão do pensamento. Quem pronuncia coisas contraditórias está na prática ficando mudo. Em termos práticos, a contradição equivale a o nada, ou seja, o não ser. Porque se eu digo uma coisa e logo depois eu digo outra coisa que é incompatível com a anterior, eu não posso ser levado a sério, porque uma das duas pelo menos é falsa. E quando a gente vai a Aristóteles, nós temos ali as lições acerca do contraditório e do contrário. O contraditório observa a regra de tudo ou nada. Quando nós temos duas sentenças que estão numa relação de contraditoriedade, as duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e não podem ser falsas ao mesmo tempo. Ou uma é verdadeira e a outra é falsa, ou a primeira é falsa e a outra é verdadeira, né? Agora, os contrários são diferentes, porque eles são opostos entre si, eles são inconfundíveis, mas eles podem estar ligados por uma sentença intermediária, né? Então eu posso falar, por exemplo, o ser humano é o contrário da planta, mas existe um meio termo entre o homem e a planta. Nós temos seres que não são nem plantas e também não são homens. Agora, o contraditório seria o ser humano versus o não humano. Então, ou uma coisa é humana ou ela é não humana. E quando o Hegel diz que a realidade se move através da contradição, ele parece estar anulando isso. Ele parece estar querendo dizer que a contradição pode exprimir uma informação verdadeira, né? Parece até que a contradição é uma ilusão, é uma aparência, porque no fundo ela expressa uma verdade. E ele chega a dizer que todas as filosofias provaram que elas estavam corretas, né? Cada um, ao seu modo, refletia um aspecto da verdade una, multifacetada, que era a busca do espírito em torno de si, através de movimentos similares a círculos concêntricos, que chegavam ao ápice na filosofia do próprio Hegel, no seu idealismo absoluto, onde o espírito se encontrava como uno, como exclusivo, né? Abarcando todas as coisas, inclusive a consciência humana com as suas teorias. Mas o professor Cirne Lima, que é um eminente filósofo brasileiro, diz que quando Hegel fala de contradição, ele está falando de contrariedade. E isso faz todo o sentido, pessoal, porque pela própria dialética, né, pela própria dinâmica que Hegel nos apresenta nos seus livros como sendo o movimento do ser, a gente vê que ele não está se referindo a algo que exclui o anterior, mas algo que inclui o anterior. Ele fala do novo como sendo a atualização do velho, de modo que aquilo que se apresenta agora já estava contido potencialmente naquilo que precedeu essa mesma coisa. Então, cada filosofia, ela brota da anterior, num desenvolvimento. Não existe, na verdade, uma anulação de uma filosofia por outra. Não é que uma filosofia diz A e a filosofia seguinte diz não A. Mas uma filosofia diz A e outra filosofia diz B. E esse B é uma continuação, é o desenvolvimento do A, como se fosse realmente uma ave que sai do ovo, né? Um passarinho ali que nasceu, que quebrou a casca. E o próprio Hegel nos mostra isso no exemplo clássico que ele dá do broto que se torna uma flor, né? Que primeiro de tudo era uma sementinha. Então, naquela sementinha, a flor já estava presente, mas de modo potencial, né? E quando a gente olha o desenvolvimento do ser, nós vemos ele como ele realmente é, ou seja, como algo movediço, como algo que está vindo e não como algo que é. Porque aquilo que é o abstrato, é o estático. E a realidade para o Hegel é um movimento
um movimento dinâmico, né? Então, quando a gente entende isso, as coisas começam a se encaixar. Tudo se move através de contrariedades, né? Então eu, por exemplo, sou um ser humano. Em outro tempo, eu era um embrião, né? E se a gente for regredindo, o meu embrião foi constituído do quê? Da união entre o espermatozoide e o óvulo, né? E se a gente for regredindo mais ainda, houve um tempo em que nem o óvulo nem o espermatozoide existiam. Havia outros seres humanos. E esses seres humanos viviam em épocas onde havia uma determinada mentalidade, uma determinada forma de vida diferente da de hoje. Só que tanto o meu corpo, como a minha forma de pensar, a minha forma de agir, vieram daqueles seres humanos ali atrás, vieram daquela mentalidade, daquela cultura. Ou seja, aquilo que existe hoje não começou do zero, não foi algo ex nihilo, foi algo que veio desses movimentos anteriores, que também foram precedidos por tantos outros. Sendo assim, o antigo e o atual estão ligados por ocorrências intermediárias. Portanto, eu não tenho mais certas críticas que eu tinha ao Hegel há cerca de um ano, quando eu falava que ele contrariava a lógica aristotélica, que ele entendia que a contradição era uma ferramenta válida do pensamento. Não. O Hegel usou a palavra contradição com um sentido específico, talvez até para provocar, talvez até para chamar a atenção, mas ele estava falando de coisas conciliáveis, coisas opostas, mas não excludentes, não mutuamente repelentes. Ele estava falando da união de coisas diversas. E essa união se dava onde? Se dava na unidade absoluta do ser, se dava na autoconsciência do espírito, que entendia que tudo era um, que ele era o todo, né? E o papel do filósofo para o Hegel era isso, era tornar a filosofia uma verdadeira ciência, algo unificado, que abraçava todos os conhecimentos num sistema coerente, né? E que, portanto, não admitia a contradição, mas solvia a contradição, entendendo que coisas aparentemente inconciliáveis eram sim encaixáveis nessa visão panorâmica que ele nos apresentava. Mas eu mantenho as críticas que eu fiz ao Hegel aqui neste canal, no sentido de que ele buscou rejeitar os métodos, porque para ele o método era algo que limitava o filósofo na abstração. Eu já disse exatamente o oposto, né? O método é necessário, é pelo método que a gente diferencia a opinião da verdade, o achismo da certeza. E apesar de Hegel dizer que rejeitava os métodos, ele mesmo apresentou um sistema que não poderia ser visto apenas como uma opinião de alguém em determinado tempo, porque o hegelianismo se pretende a visão objetiva das coisas. O próprio Hegel, quando afirmava esse movimento do espírito, quando fazia as suas teses, estava dizendo algo que ele considerava ser a verdade. E aí vem a pergunta, mas se Hegel é apenas uma partícula desse grande espírito, como que ele conseguiu ter acesso a isso? E é por isso que eu digo que Hegel parece ser mais um autoproclamado profeta que verdadeiramente um pensador, que uma pessoa que buscou entender a realidade pelas regras do raciocínio, né? Porque as regras do raciocínio são um método para a gente poder convencer os outros de modo objetivo, de modo verdadeiro, né? Mostrar ali fatos que levem a pessoa a se convencer daquilo que nós estamos pensando também. Não é algo apenas subjetivo, mas é exatamente o oposto. O raciocínio é a forma do real e é ele que possibilita que a gente mostre a realidade como ela é, independentemente do sujeito que a está expressando. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso e até a próxima.